Bíblia Sagrada, Palavra do Senhor, carta do apóstolo Paulo à igreja dos Romanos, no capítulo 4, no versículo 18, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Quem crê que esta palavra é uma palavra do Senhor para a nossa vida hoje? Quem crê, faz um sinal assim com a mão, glórias a Deus. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor, glórias e aleluias ao Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. E os amados podem sentar-se. Meus queridos irmãos, eu vou logo para algumas comparações que certamente facilitarão o nosso entendimento a respeito desta palavra. Veja, esse é um versículo conhecido, fala a respeito de Abraão, fala a respeito do modo como ele creu após ter recebido promessas de Deus para a sua vida. Não foi uma só promessa, não, foram mais de uma, foram várias promessas. E isto vai fazer com que a gente pense, vai fazer com que a gente reflita, vai fazer com que a gente se coloque numa direção onde poderemos certamente receber em nossa vida também, assim como aconteceu com Abraão, todas as promessas que o Senhor fez para a nossa vida. E vamos entender aqui, através do operar do Espírito Santo em nosso coração, e eu creio muito nisso, por quê? Qual é o motivo pelo qual tantas vezes as promessas nunca chegam? E mais importante do que isso, porque algumas vezes, muitas vezes até sem que a gente tenha uma noção exata de que estamos fazendo isso, tantas vezes nós estamos bloqueando completamente o cumprimento das promessas do Senhor para a nossa vida. Então é muito importante, porque não se trata apenas, irmãos, de algumas promessas feitas a respeito do nosso bem-estar aqui na terra, ainda que estas promessas existem. Não se trata apenas daquelas promessas de estar conosco aqui para nos abençoar nos grandes desafios que todos nós enfrentamos, mas quero dizer que estão incluídas nestas promessas algumas que são muito importantes, como por exemplo a nossa própria salvação. Então, a gente olha para o que aconteceu com Abraão. A Bíblia chama Abraão do pai da fé. A Bíblia, neste pedaço da carta aos Romanos, está falando dessa história do Abraão. Está falando do modo como ele creu. Então, aquilo que aconteceu com ele, o modo como ele recebeu as promessas, preste bem atenção. O modo como ele, primeiro, recebeu promessas do Senhor. Depois, houve um tempo de espera para ele. O tempo de espera para receber as promessas. E, finalmente, as promessas do Senhor, todas elas, se cumpriram em sua vida. E por que isto aconteceu com ele? E muitas vezes não acontece conosco. Está aí o ponto. Observem o processo das promessas. Observe que Deus primeiramente vem a ele, eu quero rapidamente, o tempo hoje é bem curto,
levar os irmãos até Gênesis, no capítulo 12, nós vamos ler só alguns versículos, eu vou continuar na NVI, que diz assim, a partir do 1, Gênesis capítulo 12, versículo 1, conta que o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Os irmãos entenderam que o Senhor pediu algo a Abraão, instruiu, mais do que isso, ordenou, ele disse: sai. Era necessário que Abraão fizesse uma parte desse processo, uma escolha, a escolha de obedecer. Isso eu espero que tenha ficado claro, porque no 2, o Senhor já entra com uma relação de promessas. Observe o que está escrito aí: farei de você um grande povo. Essa é a primeira promessa. A segunda, eu o abençoarei, é uma segunda promessa, a promessa de abençoar. Tornarei famoso o seu nome, terceira promessa. E depois, você será uma grande bênção. 4 promessas feitas pelo Senhor para Abraão num só versículo. Depois, no seguinte, ele ainda faz outras promessas. Ele diz: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Os irmãos estão entendendo que o Senhor fez promessas para Abraão, sim ou não? Quem entendeu isso? Glórias a Deus. Precisamos entender isso. E aí, irmãos, eu quero ler só mais um versículo. Eu quero, através deste próximo versículo, o 4, fazer com que os irmãos entendam que essa promessa feita por Deus a Abraão era algo assim que, até mesmo quando ela aconteceu, já era difícil. Mas o cumprimento dessa promessa na vida dele ia se tornar ainda mais difícil, partindo do princípio que ele já tinha, nesse tempo, 75 anos. Coloca no versículo 4, Kátia. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha quanto? 75 anos, quando saiu de Harã, com sua esposa estéril, para ser pai de uma grande nação, sem ter nenhum filho. Todos entenderam? Era isso. E agora nós estamos ali em Romano, quando Paulo está citando esta parte da vida de Abraão. E o que o apóstolo Paulo fala sobre ele, quero que os irmãos agora, por favor, vejam no versículo 18 novamente. Quero que os irmãos entendam que aí Abraão já estava com quase 100 anos, que 25 anos do dia em que ele recebeu a promessa já haviam se passado. Ele com 99 anos agora para 100. Diz assim: Abraão, contra toda a esperança. O que significa isso, amados? Que não havia mais motivos para Abraão crer que esta promessa do Senhor se realizaria na vida dele. Então vamos voltar para o processo das promessas. Primeiro ele recebe as promessas, isso ficou claro para ele, tanto que ele fez o que o Senhor mandou, saiu da sua parentela mesmo, saiu da sua terra mesmo, foi para a terra que o Senhor havia mostrado, ponto. Mas e o filho? O filho não havia chegado, e o tempo passando. Uma coisa é se ele tivesse recebido essa promessa com 10 anos de idade e agora estivesse com 35, mas ele recebeu com 75, e agora ele está com 99. A palavra vai dizer, olha só, no versículo 19, sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava o quê? Sem vitalidade. Em outras palavras, não dá mais para ser pai com 99 anos. Sabe, amados, e a palavra diz que ele já contava cerca de 100 anos, olha, cerca de 100, né? Na verdade 99 para 100. E outra coisa também, para piorar a situação, né? Também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Eu acredito que todos entenderam isso. Bom, agora o que isso tem a ver com a gente? É que esse processo de promessas na nossa vida acontece da mesma forma, meus amados.
E eu quero, inclusive, que você entenda isso, não só porque eu estou falando, mas eu quero que você vá para um versículo aí que vem antes deste que nós lemos, que é o 16, aí mesmo na carta aos Romanos. Vai entendendo bem isso. Olha o que diz: portanto, a promessa vem pela fé. Como que vem a promessa na nossa vida? Pela fé. Para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda descendência de Abraão. Eu parando um pouco aqui, eu quero que a igreja entenda que isso significa, em outras palavras, que nós, que somos descendentes de Abraão pela fé, também recebemos as nossas promessas através da fé. Está tudo bem, acredito que não é tanta novidade até agora, ou talvez nenhuma, mas vai acompanhando isso. Então a palavra diz, eu vou ler de novo, que seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Olha, irmãos, eu li de novo, mas agora eu quero pedir para você, por uma questão didática, eu nem gosto de fazer isso, raramente eu faço isso, mas eu quero que você fale para o irmão que está do seu lado: você é descendente de Abraão. Olha, então se você é descendente de Abraão, e a Bíblia garante isso, o restante do versículo diz que não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Isso é importante, por quê? Porque muitos querem receber as promessas de Abraão, mas não querem ter a fé que ele teve. E é aí que dá o bloqueio, é aí que está o problema. Mas a palavra diz que ele é o pai de todos nós. Pastor, mas eu sou filho de Abraão? Pela fé você é. Porque o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja. O que ele escreveu para a igreja dos romanos é para a igreja de todos os tempos. Amém? Então isso é para você também. Agora, queridos, vamos lá. Então Abraão recebe as promessas. Passa um tempo, um bom tempo, aliás. Nesse tempo vem aquela coisa. Primeira coisa é ter a paciência de esperar 25 anos. Ele teve. E outra coisa é, acabou a lógica. Agora não tem mais coerência. Agora isso ficou totalmente fora da racionalidade. Ser pai com 90 anos, e a mulher, com 99, e a mulher dele com 90. Fugiu da lógica. Por que então ele recebeu essas promessas? Então, é aí que vem o nosso caso. Aí que vem o caso de cada um de nós perante Deus. Deus também fez promessas para todos nós. Ele não me prometeu que eu fosse pai com 100 anos. Essa promessa de ser pai assim, com essa idade avançada, Ele não fez para mim, pode não ter feito para você. Mas sim, Ele fez outras, inúmeras promessas, incontáveis promessas. O problema é que a gente às vezes não se apercebeu bem delas. O problema é que muitas vezes a gente banaliza as promessas de Deus, as promessas que Ele fez para cada um de nós. A gente simplesmente banaliza, a gente faz disso uma coisa assim banal. É como se não tivesse a ver conosco. É como se Ele tivesse falado por falar. É igual quando você pergunta: e aí, irmão, vai tudo bem? Não, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Todo mundo pergunta e ninguém responde. Afinal de contas, vai bem ou não vai bem? É como se você dissesse: estamos juntos, irmão, vamos nessa, e papapá, mas só por falar. Mas Deus não é assim. Eu quero fazer a igreja lembrar agora, não de todas as promessas, porque nós precisaríamos assim de sei lá quantos cultos como esse, não temos esse tempo.
eu orei, eu clamei ao Espírito Santo. Eu falei, me faça conhecer pelo menos umas 5 promessas, as mais importantes para a igreja, aquelas que nenhum crente pode esquecer, aquela que a gente não pode colocar de lado, aquela que tem que fazer parte da nossa vida, dentro do coração todos os dias. E eu quero te fazer pensar, meu amado irmão, assim como eu também pensei, que eu não sei o que acontece, será que a gente esquece? Mas eu vou te falar quais são essas promessas, como exemplos de promessas que o Senhor fez para a nossa vida. Então eu quero dizer que é entre muitas outras promessas, e que a gente às vezes age como se elas não fossem para nós, só que é, e graças a Deus que é, amém? Primeira promessa, irmãos, deixa eu te falar, o Senhor prometeu para nós vida eterna. Quem lembra disso? Então, ou Ele prometeu vida passageira, ou Ele prometeu vida temporária. O que foi que Ele prometeu para os que creem? Vida eterna? Ou uma vida temporária? Qual é o nosso problema? Por que tantas vezes a gente bloqueia as promessas que o Senhor fez para a nossa vida? E sei lá eu quanto tempo a gente faz passar. E misericórdia, irmãos, esta palavra diz que o processo das promessas da nossa vida é através da fé. Se o Senhor faz uma promessa para mim, e eu não tenho fé para crer, eu espero que você entenda que Ele fica desobrigado a cumprir. Então vamos lá. Qual é o grande problema com esta promessa? É que muitas vezes a gente age não como se a vida fosse eterna. A gente não age pensando na eternidade, a gente age pensando no futuro, no amanhã. A gente quer se ajeitar financeiramente, a gente quer ficar de bem na sociedade, a gente quer ter um status legal, uma condição de vida boa para agora. Mas a gente não pensa que a vida é eterna, a gente age como se ela fosse temporária. Como se aquilo que você não conseguia agora, como se aquilo que já não veio para a tua vida agora, não vai vir nunca mais. Mas a promessa que o Senhor fez aos que creem é de vida eterna. Amém? Outra promessa. O Senhor prometeu nos perdoar de todos os nossos pecados. Quem lembra dessa promessa? Então Ele prometeu perdoar, ou Ele prometeu que a gente ia ter que pagar, que Ele ia cobrar, que a gente ia ter que ser envergonhado por conta dos nossos pecados? O que foi que Ele prometeu para você? O que você viu na Bíblia Sagrada? Que palavra você tem a respeito de perdão para a tua vida? Qual foi a promessa que o Senhor fez para você? Por que Jesus daria a vida dele na cruz do Calvário daquele modo, se não fosse para te perdoar dos teus pecados? Dos meus também, claro, né, irmãos? Por quê? Então, qual é a promessa que Ele fez para nós? Você não pode ter dúvidas a respeito disso. Ele prometeu te perdoar, te tornar mais alvo do que a neve. Agora, qual é o problema com essa promessa? Tem, sempre tem. O problema é que muitas vezes nós não prestamos atenção na condição. Então a gente olha para Abraão, pai de uma grande nação, teve um filho com 100 anos, e a gente diz, opa, o cabo é bom. É mesmo, só que tem um detalhe, o Senhor falou, sai, larga tudo aqui em Ur dos Caldeus e vai para uma terra aí que você não conhece, mas eu vou te mostrar. E ele fez. E quanto ao perdão, o Senhor disse claramente, meus irmãos, nós não podemos esquecer não. Nós não podemos, não sabia. Sabe sim. Ele disse, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar de toda iniquidade. Foi assim ou não foi assim que Ele prometeu?
Então, muitas vezes o que acontece? A gente nem para pensar onde nós estamos pecando. A gente acha que o pecado que a gente comete, seja lá qual ele for, não vou entrar em detalhes não, está tudo bem para Deus, ele é tão bom, né? Que está tudo bem, não precisa, mas confessar para quê? Se ele já sabe. Mas ele disse, confesse. Confessai uns aos outros as vossas culpas e oreis uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo que pode muito em seus efeitos tem a ver com perdão, tem a ver com pecados e não com aquisições. Quem entendeu? Outra promessa que o Senhor fez para a nossa vida. Ele prometeu o quê? Abençoar você, ou ele fez uma promessa de te amaldiçoar? Qual foi a promessa que você recebeu, irmãos? A gente está vendo aí em Romanos, nesse pedacinho, mas tantas outras. Não tenho tempo para ficar lembrando tudo que o Senhor Jesus prometeu, tudo que os apóstolos, tudo que os profetas do Antigo Testamento trouxeram de promessas de bênção para a nossa vida. Agora, ele não prometeu amaldiçoar, ele prometeu o quê? Abençoar. Qual é o problema com isso, irmãos? Sabe qual é? O problema é que nós sabemos que ele prometeu abençoar, mas disse também que nós teríamos provas, que nós teríamos aflições, que nós passaríamos por situações complicadas, né? Sim ou não? Mas a gente só quer bênção. O crente só aceita bênção. E será que Abraão só teve bênção? O que você acha? Mesmo você que não conhece muito a Bíblia, o que você acha? Você acha que passou por esta terra um homem, seja o Abraão, seja o Davi, seja o Salomão, seja o Isaías, seja o Daniel, Vocês acham que algum homem passou por essa terra sem ter provas? Sem passar por dificuldades? É claro que não, irmãos. Qual é o problema nosso com essa promessa do Senhor para a nossa vida? É que ao invés da gente acreditar, olha, eu estou nessa prova aqui, mas o Senhor prometeu me abençoar, e se Ele prometeu me abençoar, eu serei abençoado, aleluia, glórias a Deus. Mas não, a gente fica naquela, mas não sei, ver meu irmão é tão abençoado, que lá tem a vida, olha aquele casal com maravilha, marido e mulher nem briga, olha que beleza, minha casa. Irmãos, isso não é o caminho não, amém? Sabe outra promessa, para encerrar, eu só quis aqui, por inspiração do Espírito, trazer para a igreja promessas importantíssimas que o Senhor fez para todos nós. Aí quando alguém te diz, você tem que tomar posse da tua bênção, eu não vou dizer que está errado. É lógico, Abraão tomou posse da bênção que havia sido prometida para a vida dele. É claro que você tem que tomar posse da tua bênção, mas como é que você acha que é tomar posse da tua bênção? Você acha que é botando a mão para cima? Se o pastor aqui dissesse, irmão, levanta a sua mão agora, põe as duas assim, e faz, recebe a tua bênção agora. Irmão, não, esse processo não é esse. O processo é através da fé, e parece que a gente não quer entender isso. Parece que a gente quer ser abençoado através da igreja que a gente frequenta. Então, se essa igreja que você frequenta não traz a bênção que você está esperando para a tua vida, ela não presta. É como se o Deus desta igreja não fosse o Deus de Abraão. Então, o que você está seguindo? Você está seguindo uma religião? Você está seguindo uma denominação? Você está seguindo um pastor aqui da terra? Ou você está seguindo o Deus Todo-Poderoso que deixou esta palavra para mim e para você? E esta palavra não tem erro. Não tem nada errado. Não tem cláusulas miúdas neste acordo, neste contrato que o Senhor fez com cada um de nós, que pela fé somos descendentes de Abraão. Amém ou não? Tenho que falar uma última promessa. O que o Senhor prometeu para a igreja?
O que o Senhor prometeu para você, meu irmão? Ele prometeu a presença dele na tua vida, ou ele prometeu te abandonar quando você pisasse na bola? Qual foi a promessa? A presença. E esta presença é uma promessa das mais fundamentais para a nossa vida. Você tem que entender, o Espírito Santo está contigo 24 horas. Qual é o problema com essa promessa, irmãos? É que muitas vezes a gente ignora isto. A gente não lembra disso. Tem um imprevisto, tem uma situação complicada, aparece um problema, vem um desafio, e sabe como que a gente age, irmãos? Querendo falar com um, com o outro, querendo desaparecer, querendo se trancar no quarto, querendo deixar disso, deixar daquilo, mudar isso, mudar aquilo. A gente pensa em tudo que é coisa. A gente só esquece que o Espírito Santo está conosco. Em qualquer que seja a circunstância, o Espírito Santo está conosco. O Senhor Jesus foi claro, ele disse, eu vou enviar o Espírito Consolador. E ele foi claro, ele disse, eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Pelos séculos dos séculos. O que quer dizer isso, irmãos? Século é 100 anos, tu vai viver isso? Espero que sim. Tem uma irmã aqui que já está quase, né? Oh, glória a Deus, né, minha irmã? Olha lá, mãe da nossa irmã Catarina, visitando a gente hoje, 90 e... Como mesmo? 94, ó. Glória a Deus. Ô irmã, se a irmã tiver que ter um filho aí, fala para nós, hein? Nós vamos lá. Deixa eu olhar para a cara dela. Pastor palhaço é outra coisa, né? Queridos, eu preciso ir para o finalmente dessa palavra. A parte que realmente me tocou. Nós vamos continuar aí em Romanos. A gente já leu esse versículo 16, que fala que a promessa vem pela fé para todos nós, do mesmo jeito que veio, que foi garantida para todos os filhos de Abraão. No 17, a gente já leu que o Abraão foi constituído pelo Pai, recebeu esta promessa, não é? E o Deus que dá vida aos mortos chama à existência coisas que não existem como se existissem. Pergunto, você acha que este maravilhoso versículo, com palavras tão lindas como essa, vou repetir, ele chama à existência coisas que não existem como se existissem. Aquilo que a gente tanto quer e não vê, ele faz acontecer, mesmo, né, que a gente não veja, como se já existissem. Isso é ou não maravilhoso para a nossa vida, irmãos? Agora, ele está falando que isso foi só para Abraão? Não, ele está dizendo que é para toda a igreja. No 18, esse foi o primeiro versículo que a gente leu. A gente leu que Abraão, ele creu contra a esperança, ou seja, nada indicava que aquela promessa ia se cumprir na vida dele. Pode ser que seja exatamente o caso de muita gente aqui. Nada indica que o teu estado atual, que a sua situação vai mudar. Ainda que o Senhor tenha feito promessas maravilhosas sobre a tua vida, você diz, pai, pera, não está bem aqui, não está bem ali, não está bem lá, não está dando certo aqui, eu esperava aquilo, não aconteceu, eu pensei que fosse assim, não foi, o tempo está passando, está saindo da lógica. E aí o que você faz? Você para de crer. Enquanto o Abraão creu, mesmo sem ter motivos para crer. Quem entendeu isso? Bom, se você entendeu isso, o que você deve fazer diante de uma palavra como essa? Eu e você. Mesmo que não hajam motivos para crermos, mesmo que tudo indique que está fora, que não tem lógica, que não vai chegar, por causa do tempo, por causa das circunstâncias, a gente precisa permanecer crendo.
Agora vê, irmãos, eu quero complementar isso, porque, sinceramente, vou testemunhar que, sendo pregador do Evangelho já há muitos anos, essa palavra aí, ela é muito conhecida, sabia? Eu creio que todo pregador gosta de pregar essa palavra, porque ela agrada os ouvintes. Fato. Eu amo receber essa palavra para a minha vida. Mas eu não tinha prestado atenção nos versículos seguintes, e eu nunca tinha recebido as revelações do Espírito como eu recebi desta vez e quero compartilhar com a igreja. Aliás, eu tenho obrigação, de compartilhar com a igreja. Acompanha comigo assim. Olha lá. Ele não se enfraqueceu na fé, ele reconheceu que não dava, ele viu que estava com 100 anos, ele viu que também a Sara não tinha mais condições de ser mãe com aquela idade. Então ele não estava doido, ele estava consciente. O crente, para crer, não precisa ficar doido, não precisa sair feito um doido dizendo que é, mas não é. Não, basta que você entenda que realmente não é. É difícil para você, mas se Deus te prometeu, veja o versículo 20 o que diz. Mesmo assim, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu o quê? Deu o quê? Outro probleminha que a gente muitas vezes tem. A gente só dá glórias a Deus depois que recebe a bênção. Ele apenas estava crendo, ele apenas estava esperando, sem duvidar, e dava glórias a Deus mesmo assim. Amém? Eu não sei se você quer dar um glória a Deus agora. Versículo 21. Vou chegar já e vou encerrar. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ora, então o negócio estava complicadíssimo, era inacreditável acontecer aquilo, dele ainda, além de ser pai, além da mulher que era estéril ter o filho também e tal, e ele ainda ser pai de uma grande nação, de gerar uma grande descendência. Mas ele diz assim, mas ele, Deus, ele é poderoso para cumprir o que havia prometido. Agora, irmão, quero que você pense o seguinte: Deus fez todas aquelas promessas que eu lembrei aqui para a igreja, fez para você também. Sim ou não? Algumas ainda não aconteceram. Eu citei uma a uma e no meio eu disse, o problema de muita gente é este. Todos entenderam isso? Viu que tem um probleminha? Agora o Abraão pega e fala assim, Deus é poderoso para cumprir. O que acontece nesse processo, quando não chega a bênção? Quando a promessa ainda, não foi cumprida. Será que o problema é Deus que perdeu o poder? O que você acha? Será que o problema é que ele esqueceu das promessas que havia feito para você? Será que então ele não esqueceu, mas ele mudou de ideia e não quer mais cumprir aquilo que ele prometeu para você? Deus não é homem para que minta. Então certamente o problema não está com ele. Com quem que está o problema? Está com a gente. E aí eu vou dizer para a igreja aqui qual é o problema de tanta gente. E se você entender isso, será uma chave na tua vida. E você vai sair daqui, meu irmão em Cristo, acumulando bênçãos. E as promessas que o Senhor fez na tua vida, todas elas, não serão impedidas pela tua incredulidade. Por quê? Observem isso. Vamos lá, versículo 22. Em consequência do quê? Em consequência de ter crido, em consequência de não ter perdido a fé, em consequência de estar com 100 anos e ainda dizer, Deus vai me dar um filho. É isso, em consequência de crer.
em consequência de crer contra a esperança. É por causa disso que foi creditado, que foi dado um crédito de justiça para Abraão. Os irmãos estão entendendo isso? Por favor, me sinaliza. Foi dado um crédito de justiça, foi depositado, foi aumentado um saldo na conta do Abraão, que a Bíblia chama de crédito de justiça. Foi creditado como justiça. É como se Deus dissesse assim: eu pedi que ele saísse de lá, ele saiu. Eu fiz uma promessa para ele, ele ouviu. Já passou tanto tempo, mas ele não perdeu a fé. Por que é justiça? É justo que ele receba. Amém? Não que Abraão merecesse por créditos de obras, de coisas que ele havia feito, de dinheiro que ele tinha posto, não era nada disso. Mas era simplesmente porque ele tinha fé, porque a sua fé não enfraqueceu. Então, quando a tua fé não enfraquece, mesmo quando tudo parece completamente contrário, você ganha um crédito. Agora, como é que o Senhor ministrou no meu coração? Você tem um plano de celular aí, e aí chega uma hora, acaba o saldo, você quer falar lá no centro da cidade, o que acontece? O que acontece, irmãos? Não tem. Não tem. E o que você tem que fazer então, quando não tem saldo? Você tem que pôr um crédito. E se você não colocar esse crédito, o telefone não funciona. É isso ou não é? E você já experimentou passar um Pix sem ter saldo na tua conta? Você já viu qual é a informação que vem do aplicativo? Tu não tens saldo. O que você tem que fazer? Você tem que acreditar um dinheiro lá. Do contrário, você não vai fazer. Então, é fácil a gente entender isso. Mas nós precisamos entender também que com Deus a gente precisa ter crédito. Amém? Quem está entendendo isso? E só para encerrar o 23, olha o que diz. As palavras, olha bem, irmãos, essa é para matar mesmo, né? Matar no bom sentido, né? Pode até ficar de pé, nós já vamos orar. Mas essa daí é para encerrar com chave de ouro. Olha o que diz as palavras. Esse é o versículo seguinte. Volta um, Kátia. Volta um. Em consequência da fé do Abraão, isto lhe foi também creditado como justiça, né? Não é isso? E agora o 23, que é o seguinte: as palavras lhe foi creditado, olha a explicação, não foram escritas apenas para ele. Para quem mais? Pergunta para o irmão aí, para quem mais, irmão? Não foi só para ele? Não foi só para ele, então foi para mais quem? Para mais quem? Para mais quem foi escrito isso? Está falando de crédito para mais quem? As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, versículo 24. Mas também para nós. A quem Deus creditará justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Sabe, lembra quando eu falei no começo que a falta de crer, e agora eu posso falar mais claramente, a falta de crédito, a falta de saldo na conta de fé de um crente, não apenas impede as bênçãos temporárias aqui da terra, mas a falta de crédito na conta de fé de um crente pode inclusive colocar a perder esta mais importante promessa da nossa vida, que é a vida eterna, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Vê aí o versículo 25. Ele foi entregue à morte por quem? Por quê? Pelos nossos pecados. E ele foi ressuscitado para quê? Para a nossa
justificação. Então, se eu tiver com saldo negativo, eu posso até perder a minha justificação. Quem entendeu isso? Mas não fomos chamados aqui nessa noite para falar de perdas. Nós fomos chamados aqui para dizer: coloque crédito na sua conta de fé hoje. Está tudo complicado, tudo de ponta cabeça, mas você vai continuar crendo contra a esperança, porque isso é crédito de Deus na tua conta. Amém, irmãos? E aí a gente não vai ficar tão preocupado com quanto o irmão X e Y tem na sua conta bancária no Bradesco, no Itaú, no Santander. Não, a gente vai agora pensar o seguinte, viu? O que acontece na conta do meu irmão é com ele, mas quando você não tem crédito na tua, a questão é contigo. Amém ou não? Então sabe o que acontece? Vamos colocar crédito na nossa conta. Vamos sair daqui hoje, diante dessa palavra, dizendo o seguinte: realmente o meu caso é assim, parece impossível, tem gente que merece mais, tem gente que é mais forte do que eu, tem gente que chegou na frente, tem gente que não sei o quê, mas, sabe qual é a minha parte? Não é ficar olhando quem é quem, não. A minha parte é crer naquele que está sobre tudo e sobre todos. Quem vai receber essa palavra aí? Glórias a Deus. Coloque então a mão no teu coração e declare isso ao Senhor. Vamos trocar aquelas palavras de falta de fé, aquelas murmurações todas, e vamos acreditar, né? E nós fazemos isso através de uma confissão de fé. Senhor, eu volto a crer na tua promessa. Amém? Eu volto a crer que o Senhor está comigo. Eu volto a crer que o Senhor não se esqueceu de mim. Eu volto a crer que todas as promessas que o Senhor fez para a minha vida, o Senhor vai cumprir, porque o Senhor nunca perdeu o poder, o Senhor nunca se esqueceu de mim, nunca me abandonou. Amém, amados? Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui está a sua igreja, que diante desta palavra, Deus querido, se põe agora a orar, e certamente, Senhor, são casos e casos, cada um aqui nesta hora, Senhor, vivendo um momento de dificuldade, um desafio grande, uma situação muito complicada, onde já, quem sabe, não há mais esperança para ele também, para ela também. Então, nesta noite, através desta palavra, nós queremos, Senhor, colocar crédito na nossa conta de fé. Nós aqui, Senhor, reconhecemos que sobre qualquer outra coisa está conosco, está dentro de nós. Nós podemos tomar essa decisão, nós podemos nessa noite declarar ao mundo espiritual que voltamos a crer na tua promessa, que aquela fé que estava desaparecendo do nosso coração, aquela vontade de largar tudo, aquela vontade de deixar tudo para lá, Senhor, volta, e o teu Espírito Santo está conosco em todo o tempo, e hoje nos faz lembrar que o Senhor cumprirá todas as tuas promessas. Então, em nome do Senhor Jesus, aquela palavra revelada no coração de um irmão que está aqui nesta noite, há tanto tempo atrás, que ele já pensa que não se cumprirá, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ele está buscando acreditar esta fé, ele está buscando reativar esta fé, porque nós cremos sim no teu poder, nós cremos sim na tua palavra, nós sabemos que é tudo pelo Senhor. O Senhor nunca perdeu o poder, e todo o nosso erro, Senhor, nós clamamos agora que o Senhor nos perdoe, toda aquela fala, toda aquela palavra mal falada, tudo aquilo, Senhor, que nos deixamos levar por palavras de quem não crê, por palavras daquele que não está na mesma fé de Abraão, por palavras daquele que apenas quer ser abençoado, sem nada fazer, sem sair de sua terra, sem buscar, sem confessar, sem perdoar. Meu Pai, está quebrado agora em nossa vida, pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, e a tua igreja livre para receber as promessas do Senhor, sai daqui debaixo da tua graça, e por tudo isso eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja diga em amém. Quem creu recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluia.